Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um dia de devocional e hoje com a leitura do capítulo 3 de João. Vamos ver o que João tem para nos apresentar nesse livro, nesse capítulo a partir de hoje, né? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade e por mais esse momento, Senhor, que o Senhor tem nos concedido, o Senhor tem apresentado e o Senhor tem feito de cada momento, de cada leitura, de cada momento de conhecimento, um abrir de portas, Senhor, do céu para a nossa vida. Que essa fonte de conhecimento, ela não se esgote, que aquilo que vem de Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo, ele venha reinar sobre esse lugar, sobre esse momento, e que cada um, Senhor, que possa ouvir, que possa ver, que seja cheio do Teu Espírito Santo. Que tudo que for apresentado aqui, Senhor, venha de Ti, venha para glorificar o nome de Jesus e venha para que possa cada dia mais fortalecer a nossa intimidade com o Senhor. Que em nome de Jesus, esse tempo ele seja um tempo de melhorias para a nossa vida, um tempo de refrigério e um tempo de conhecimento novo. Que o Senhor esteja aqui, pingando um novo tempo na nossa história. Senhor, nós oramos e desde já te agradecemos que o Senhor possa caminhar junto nesse tempo, nessas palavras. Amém. Amém, gente. Vamos lá. Grande é o mover do céu para a gente estar aqui, mas também grande é as batalhas espirituais, né? Não é fácil para a gente iniciar, para a gente fazer, para a gente conseguir caminhar com o tempo com o Senhor. Principalmente fazer um momento como esse não é fácil. E desde já eu peço a oração pela minha vida, para que esse momento aconteça no fluir do Senhor. Que nada é para glorificar o meu nome ou para aparecer, nada disso. Para glorificar o nome do Senhor. Que seja para servir de aprendizagem mesmo. De fonte do céu, fonte nova sobre a nossa vida. No momento que eu tô passando aqui, primeiro eu leio, primeiro eu estudo, primeiro vem para mim. Então, que a gente possa estar se alimentando dessa nova palavra. Palavra muitas vezes que a gente já leu, releu muitas e muitas vezes, mas que o Senhor sempre tem como fonte inesgotável. Sempre tem algo a nos mostrar. Tem algo novo para nos apresentar e principalmente tem um alimento novo do céu, um manar novo caindo nesse momento aqui, nesse encontro, né? Que a gente possa ver dessa forma. Mas vamos lá, né? Vamos aqui pro capítulo 3 de João. O que ele tem para dizer para a gente, né? Nós vamos começar aqui a leitura e aí nós vamos ler do versículo 1 até o 15. Aí depois a gente vai falar, tá certo? Vamos lá. Nicodemos visita a Jesus. É a temática aqui que começa no livro, na Bíblia. E aí começa assim. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não estiver com ele. Se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É importante nascer de novo. Se ele estiver aqui, reforçando, é importante nascer de novo. O vento sopra onde quer,
ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido no Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Até aqui, até o versículo 15, tá? O que João vem falar pra gente agora nesse capítulo 3, né? O que ele vem iniciando essa palavra? A primeira coisa que a gente vê se a gente for colocar assim como se fosse um título para essa palavra, seria o novo nascimento como uma necessidade de vida, né? Então, nascer de novo, a todo momento nessa palavra, é uma necessidade de vida. A gente precisa olhar para a nossa vida como cristãos e se perguntar, e a gente vai falar aqui, ó, será que eu já nasci de novo? Né? Às vezes as pessoas pensam que nascer de novo é só aceitar Jesus, ou é o batismo nas águas, ou é o batismo do Espírito Santo, né? Então, assim, aqui tem falando, há uma necessidade de nascer de novo. Eu preciso olhar para a minha vida e me perguntar, será que eu já nasci de novo? E aí, o que essa introdução aqui, se a gente for introduzir essa palavra, o que ela vem dizendo? Jesus é aquele que a todos conhece. Então, ele conhece todos que estão ali. E nesse primeiro momento, é a partir desse capítulo, né, que Jesus começa a ter encontros com pessoas diferentes daqueles que seguiam ele, diferentes daqueles que já eram seus discípulos, né? E ele começa a ter agora, adentrar a corações diferentes, indivíduos com história de vidas e necessidades diferentes, como é o caso do Nicodemos, né? Então vai ter, a partir de agora, a gente vai ver Nicodemos, a gente vai ver a mulher samaritana, né? A gente vai ver o oficial, lá no capítulo 4, né? A gente vai ver o oficial gentil, que são pessoas fora do contexto, não eram seguidores de Jesus, ou eram até seguidores, mas ainda tinham Jesus como aquele, entre aspas, milagroso, né? Aquele homem que faz obras milagrosas. E aí, nesse primeiro momento, vem Nicodemos, né? Nessa palavra, vem Nicodemos como o precursor aí dessas novas histórias, né? Pessoas que estavam totalmente fora da vontade de Deus e que começaram a seguir Jesus. Mais ou menos parecido com a gente, né? Quando a gente não tem ainda, quando estava longe do Senhor, quando não tinha ainda uma caminhada com o Senhor. E aí, esse texto, ele inicia com uma conexão lá com o texto de ontem, né? Então, assim, o finalzinho do texto de ontem, ele faz essa conexão que fala que Jesus não aceita uma fé superficial, que é preciso uma fé verdadeira para ser salvo. Não uma fé apenas em obras, uma fé apenas baseada em milagres, né? E sim reconhecer o Senhor como Salvador de verdade, né? Então, uma fé baseada, o que a gente vê aqui nesse primeiro momento, é que a fé de Nicodemos era baseada em testemunho de milagres, né? Então, na fala dele, né? Ele fala, sei que você é um homem de Deus, porque os milagres que você faz, somente vindo de Deus, né? Não é um homem qualquer, somente vindo de Deus. Então, era uma fé baseada no testemunho de milagres. E aí,
posteriormente, lá na frente, acho que é capítulo 7, que Nicodemos, ele vai ter a oportunidade de reconhecer Jesus publicamente, né? Seria o que aceitar Jesus publicamente, reconhecer ele como Salvador, né? Mas aí por que a gente precisa nascer de novo? Por que eu preciso entender se eu nasci de novo, se eu estou pronta, enfim. Por quê? Porque a nossa essência, né, a nossa essência é uma inclinação contra Deus, né? Então, nosso coração, ele tem uma inclinação contra Deus. Nós jamais desejaremos conhecer a Deus do nosso próprio querer, a não ser quando o próprio Deus coloca isso no nosso coração. Então, eu costumo até dizer assim, que às vezes quando você está num momento de crise existencial, que você diz assim, poxa, eu sinto falta de algo, né? Nossa, eu tô me sentindo fora do lugar, é como se lugar nenhum me coubesse, como se lugar nenhum fizesse sentido na minha vida. E verdadeiramente não faz, porque nosso espírito anseia voltar para casa, né? E a nossa casa é o céu. Só que a nossa carne, ela tem uma inclinação para o mal, uma inclinação para o pecado. E hoje eu falei demais, gente, trabalhando. Então, se a nossa carne, ela tem uma inclinação para o mal e para o pecado, automaticamente a nossa carne, ela tem inimizade com Deus, né? Então, ela tem uma tendência e tem uma natureza pecaminosa, caída. Nós temos uma natureza pecaminosa e caída. Não é à toa que quando a gente está lendo o Velho Testamento, a gente vê lá quando houve o pecado, né? Adão e Eva pecaram, e aí o Senhor, eles perderam a oportunidade de viver no paraíso, e aí foram viver no mundo, e a partir de então, a nossa natureza, ela tornou-se pecaminosa, né? Então, automaticamente, a gente pode, por exemplo, mudar o outro? Não. A gente pode mudar a nossa natureza por nós mesmos? Não. A gente pode mudar as nossas opiniões, né? A gente pode mudar os nossos comportamentos, mas a gente não pode mudar a nossa natureza. Só quem é capaz de mudar a nossa natureza é o Senhor, né? Então, assim, apenas a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus é que a gente consegue alcançar essa renovação do nosso ser, né? Então, para ser salvo, é preciso o poder do alto. Então, por isso que nascer de novo não é só ir para a igreja, né? Não é só ser batizado nas águas. Ai, mas nasci de novo porque eu fui batizado nas águas. Quantas pessoas a gente vê que participou daquele ritual de batismo nas águas, mas que a natureza ainda continua caída. A pessoa não permitiu que Jesus, que o Espírito Santo adentrasse ao coração da pessoa para que ela verdadeiramente tivesse uma transformação. Não foi possível. E somente quando há essa transformação é que a gente verdadeiramente nasce de novo, né? Claro que parte de uma decisão, né? Quando o Senhor nos chama, e posteriormente a gente decide se vai ou não, né? Então, quantas vezes o Senhor muitas vezes já chamou e a gente não foi? Eu vou ainda não, ainda vou aqui, sou muito novo, vou viver aqui um pouquinho minha vida, do jeito que tá mesmo, depois eu vou pro Senhor, né? E aí a gente vai arriscando, né? Vai arriscando durante uma temporada na nossa vida. Mas vamos lá. E aí, sem o novo nascimento, não pode ver o reino, que ele até fala, né? Sem o novo nascimento, ele diz aqui, em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
e não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus, porque não é preciso receber um toque regenerador do Espírito Santo. A gente precisa ser transformado. É por isso que eu falei, ó, às vezes você participa de todos os rituais. Ah, Karine, você está dizendo que o batismo é besteira? Não. É algo sério, faz parte do movimento ritual que o Senhor iniciou ali na época lá de João Batista, né? A questão dos batismos nas águas faz parte de um ritual. Só que somente o Espírito Santo é que consegue fazer essa regeneração interna. Então é preciso sim fazer esses rituais, né? Que muitas vezes já acontece, essas simbologias, mas que precisa verdadeiramente permitir que o Espírito Santo faça a transformação da nossa vida, né? E o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Então, por que a gente precisa verdadeiramente nascer de novo? Porque enquanto a gente está o natural habitando com mais força dentro da nossa vida, a gente não consegue compreender as coisas espirituais. Então, às vezes, tá acontecendo coisas na nossa vida que, tipo assim, vou dar um exemplo. Ah, o carro quebra uma coisa dentro de casa, começa a acontecer várias coisas ao mesmo tempo, e você olha e diz assim, nossa, é só tudo natural. Pode ser natural? Pode, mas também, muitas vezes, é espiritual. Ou então, quando alguém pega e é usado por Deus para falar com você, para dar uma profecia, ou então você tá fazendo alguma coisa e você ouve a voz de Deus, você não consegue discernir que aquilo ali é a voz de Deus. Então é por isso que é preciso nascer de novo, para que a gente passe a compreender as coisas de Deus, as coisas espirituais, né? Porque ver o reino é igual viver a vida eterna. Entrar no reino é ter essa vida eterna. Eu não falei que o nosso espírito, ele anseia voltar para casa? Porque ele quer viver a glória, viver a paz que excede o entendimento que nós só temos na glória, com Jesus, na presença do Senhor, uma paz diferenciada. Outro ponto é a fé intelectual e emocional, ela é insuficiente. Quando ele fala aqui de Nicodemos, ele fala que, assim, que muitas vezes as pessoas olham, né? Mas não reconhece. Ele até diz assim, ó, o que é nascido na carne é carne, o que é nascido no espírito é espírito. Enquanto você estiver na carne, você não consegue reconhecer as coisas espirituais. A partir do momento que o Espírito Santo começa a transformar a sua vida, você começa a ter mais intimidade com o Senhor, mais de Deus você começa a reconhecer, né? E aí não te admire se eu te dizer, importa o que nascer de novo? Importa nascer de novo, né? Importante, ele tá dizendo aqui, ó, por que é importante nascer de novo, né? E aí o Senhor, ele fala, né? Por que essa fé, ela não pode ser só um emocionalismo? Porque Nicodemos, ele falava, eu tô vendo os teus feitos, muitos milagres, as tuas obras, eu sei que tu é de Deus, então eu vou crer em ti porque eu tô vendo, porque eu estou indo no impulso. E hoje as pessoas procuram Jesus pelos seus milagres. Eu vou para Jesus porque lá eu vou ser curado, né? Lá eu vou para Jesus porque eu tô passando por uma dificuldade financeira e lá eu vou conseguir mudar essa minha condição. Eu vou para Jesus porque é a mudança da minha vida. E o Senhor, ele fala que a gente precisa transformar essa fé para uma fé salvadora, né? Ele foi direto ao ponto com Nicodemos sobre a necessidade de uma transformação. Ele não ficou enrolando. E eu gosto muito de Jesus, gente, porque às vezes quando tem a oportunidade de dar uma palavra para alguém, né, já aconteceu de serem palavras duras. E aí quando eu olho as palavras de Jesus às vezes ele era muito duro, né, na fala, ele não era grosso, mas ele era muito direto, e o Senhor, ele foi muito direto com Nicodemos, que era preciso uma transformação.
né? Quando ele diz, se carne só enxerga o que é carne, se espírito que vai enxergar espírito, ele está sendo bem direto. E ele fala assim, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, né? Nem para onde vai, e assim todo aquele que é nascido no espírito. Se você é nascido no espírito, não importa de onde vem, mas você sabe reconhecer a voz do Senhor. E aí vamos seguir adiante. O que é mais que ele expressa nessa palavra? O Senhor expressa uma ordem. O que é para ser feito? Ele é muito claro. Você precisa nascer de novo. Tanto é que ele fala várias vezes. Se você não nascer de novo, você não é do reino de Deus. Se você não nascer de novo, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então, é fato, precisa nascer de novo. E o que não é nascer de novo? Nascer de novo não é ser bem-sucedido. Eu entrei na igreja, eu aceitei Jesus e Deus transformou a minha vida financeira. Amém. Isso é bom, isso é fato. Deus, ele faz prosperar os seus filhos. Às vezes faz prosperar até quem não é filho de Deus, só para abençoar um filho de Deus. Imagine o próprio filho de Deus, né? Então o Senhor, ele faz sim essas transformações materiais, físicas, mas isso não é nascer de novo, tá? Ter conhecimento profundo da palavra, nossa, ser um leitor, tá aqui falando de Deus, é sinal que essa pessoa, ela nasceu de novo. Não, Nicodemos, quando a gente lê, tem uma parte que fala que Nicodemos, ele era mestre. Então, será que ele não conhecia a palavra, a lei de Deus? Com certeza, né? Ele fazia parte do Sinédrio, que eu acho que é assim que se chama. Então, assim, ele era do grupo seleto de mestres sobre a lei de Deus. Com certeza ele conhecia. Isso não significa nascer de novo, tá? Ser muito religioso, aquela pessoa que faz parte de todas as obras da igreja, é sinal de nascer de novo? Também não, né? Ocupar um cargo de liderança, ser líder, ser pastor, ser pregador, ter um cargo na igreja, enfim, é sinal de ser nascido de novo? Também não, tá? Reconhecer Jesus, os feitos de Jesus, é sinal de nascer de novo? Se eu estiver aqui, reconhecendo quem é Jesus, os feitos, Nicodemos fez isso, ele estava lá reconhecendo quem era Jesus. É sinal de nascer de novo? Também não, tá? Então, nascer de novo é se permitir que a glória de Deus, ela se manifeste na nossa vida de dentro para fora. É entregar o seu coração para que o Senhor faça a transformação. E não você ou eu querer por nós mesmos fazer essa transformação. Então, nascer da água, né, que ele usa muito, nascer da água é arrepender dos nossos pecados, que é o batismo ali da água, né? É se arrepender dos nossos pecados e ser purificado. Mas nascer do Espírito é a transformação do coração. Quando nós somos verdadeiramente purificados de dentro para fora, né? Nosso coração é realmente a habitação do Espírito Santo, tá? E aí lembra da palavra de ontem? O Espírito Santo não habita nas trevas. Então, se eu tenho o Espírito Santo, se eu estou verdadeiramente criando intimidade com Deus, eu vou seguir e não vai ter espaço para a treva. Então, eu vou estar, assim, nesse processo de transformação. Amém? Vamos seguir aqui, né? Vamos lá para o versículo 16. O que ele diz? Porque Deus, que é o versículo mais conhecido, né? 3,16, todo crente conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pronto, esse versículo já é, assim, o versículo que fala do amor de Deus por nós. Mas esse amor de Deus por nós é porque ele amou o mundo, porque o mundo tem muita gente? Não. Ele é porque ele amou o mundo, porque o mundo é mau. Lembra da nossa natureza caída? Lembra lá da nossa natureza pecaminosa? Então, assim, o mundo, ele é mau. O mundo, ele é tão mau, ele é tão ímpio, que ainda assim, Deus amou o mundo para nos salvar. Ele amou esse mundo tão difícil de acessar,
porque ele viu que existia a possibilidade de transformação através de Jesus, que somente Jesus poderia verdadeiramente ser a saída para a nossa humanidade, né? Então, ele tem momentos que João, até ainda no capítulo de João, que ele fala que ele proíbe dos cristãos amarem o mundo, porque o mundo é ruim, é mau, né? Então, só quem pode amar o mundo é Deus, que ele deu o seu único filho por esse mundo. Mas nós não temos que amar o mundo, né? Nós temos que amar as pessoas, o próximo, mas o mundo não. O pecado que habita nele também não, né? Aí vamos lá, versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, se você não crê em Deus, automaticamente você já está sendo julgado, né? O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidos as suas obras, né? Não serem mostrados as suas obras. Então, eles não querem estar na luz. Por quê? Porque estão fazendo coisa errada, né? Então, vai lá ficar para Jesus, ele revela aquilo que está oculto e escondido, né? Então, eles não querem ir para esse Jesus que revela as coisas erradas. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, aquele que tem o Senhor na sua vida, começa a habitar com Jesus, ele começa verdadeiramente a ser verdadeiro, e a partir que você pratica a verdade, o Senhor vai trazendo luz para a sua vida e vai mostrando, através da sua vida, a luz que há nele, né? Então, por isso que a gente precisa caminhar verdadeiramente com o Senhor. Versículo 22. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo que era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, senão do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunha de que vos disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado para ser o seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente, ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois está alegre, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Então, o que acontece aqui? Jesus começou a batizar bem próximo, e João estava é como se João estivesse numa cidade e aí Jesus estava em outra batizando. E aí o pessoal ouviu falar e foram o quê? Foram tentar fazer contenda lá, coisa ali no ouvido de João, para ver se João falava alguma coisa contra Jesus, ou se indignava, ou qualquer coisa do tipo, né? Só que João Batista, ele teve um ministério bem sucedido, né? Então, ele tinha um propósito muito claro desde o início do nascimento dele, que ele era o precursor de Jesus. Ele era que daria início, abertura para o caminho do Senhor. Então, ele era muito ciente do que ele veio fazer na terra. Só que os demais queriam o quê? Queria que ele fosse se enaltecer. Só que jamais João Batista deixou se seduzir pelo orgulho, né? Ou para querer atrair para si a glória, que a glória era de Jesus. Então, ele em nenhum momento ele quis atrair para si
Pelo contrário, né? No final aqui do versículo 30, ele diz: convém que ele cresça e eu diminua. Esse é o momento dele. Eu fiz a minha parte, né? Quando ele diz assim, ó, quando ele fala que o noivo, o que tem a noiva é o noivo. Então o noivo é Jesus. Jesus é que tinha a noiva somos nós, né? Então nós somos de Jesus, nós não somos de João Batista, né? E o que João Batista diz? Até no versículo 27, quando ele diz: o homem não pode receber coisa alguma senão do céu, né? Todo ministério, todo dom, ele é dado e recebido por Deus. Não existe aquele que se autodenomina algo. Sempre é o Senhor. Toda vez que a gente vai falar em nome de Deus, é algo do Senhor. Um ministério, um chamado, gente, é tão forte de Deus que a gente não consegue viver sem ele. A gente quer, mas a gente não consegue. É incrível, né? O chamado de Deus é algo que o Espírito Santo dentro de nós, ele queima toda vez que você vai fazer algo para o Senhor, que é dentro do seu chamado. E quando você não está vivendo o chamado de Deus, o Espírito Santo queima ardentemente para que você volte para o caminho, volte para viver aquilo que o Senhor quer na nossa vida, né? E aí, só que João Batista não é o noivo, né? Ele é apenas o amigo do noivo. E ele vai e ele diz isso: olha, eu não sou o noivo. Convém que o noivo realmente fale com a noiva, habite com a noiva, comece a conviver com a noiva e batize a noiva. Qual é o problema? Né? Então, assim, ele foi muito assertivo. Então, um amigo não pode querer substituir o noivo. Ele se colocou no lugar dele, né? Então, uns vêm querendo enaltecer ou engrandecer o homem e João Batista vai lá e diz, mostra para quem é a glória, né? Vamos lá, versículo 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica-se que Deus é verdadeiro. Versículo 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, e que toda vida se mantém e que, todavia, se mantém rebelde, todo aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém? Então, finalizando aqui essa palavra, né? Jesus veio do céu e está acima de todos, né? Ele é a testemunha, ele é testemunho de primeira mão, né? Ele viu e ouviu o Pai. O que ele viu e ouviu, o que ele deveria fazer na terra quando ele veio, né? Então ele é a primeira testemunha. João Batista era um precursor, mas quem ouviu verdadeiramente Deus foi Jesus. Ele foi enviado pelo Pai e nele temos vida eterna. Em Jesus temos vida eterna. E ser contra Jesus é permanecer na ira de Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado nessa palavra, né? Então precisamos nascer de novo. E o resultado do novo nascimento é o quê? O livramento da condenação. É a garantia de vida eterna. E principalmente é caminhada na luz. É a gente caminhar dentro da vontade de Deus. E os que caminham na luz não amam as trevas, né? Amém? Amém, gente. Conseguimos finalizar, mesmo com a garganta doendo aqui, mas o Senhor perseverou com a gente nessa palavra. Que o Senhor possa abrir o coração de cada um que vai ouvir e que o Senhor possa estar aqui, ó, o Espírito Santo purificando a nossa vida através dessa palavra. Amém? Que Deus abençoe ainda mais o seu dia, né? O momento que você for ouvir esse devocional, que o Senhor possa fazer morada no seu coração e principalmente que o Espírito Santo
que habita em cada um de nós venha transformar a nossa vida para que o nosso nascimento de novo ele seja real e verdadeiro para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Tchau. Até amanhã. Deus abençoe.